Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Thales Junqueira chegando aqui no Prof. Thales Junqueira, PM Alagoas, para você que está se preparando para as carreiras policiais. Estamos de volta aqui no YouTube com mais e mais vídeos para você. Bom, a gente vai trabalhar aqui algumas questões da banca CESP-SEBRASP. A gente já sabe que essa é a banca do concurso da PM Alagoas. Uma chance bem maior de ser o modelo certo e errado, aquele que anula, né? Aquele que você erra uma questão, tira uma certa. Então tem que estudar muito para não dar vacilo, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Lembre-se, se você gostar, lembre de se inscrever no canal e ativar as notificações. Pessoal, vamos lá? Iniciando aqui, primeira questão, questãozinhas para a gente treinar com vocês. Com base nos conjuntos A, vamos colocar aqui o A, botou uma chavezinha, botou um entre chaves, botou esse outro um aqui e esse dois. Olha, isso aqui é conjuntos. O própria questão já está falando, muitas vezes os alunos têm dificuldade em saber qual é o assunto da questão. Então, essa questão é de conjuntos. Quero que você preste atenção aqui. Esse chave um é diferente desse um aqui sem chave. São coisas diferentes, são elementos diferentes, tá? E o B? O B você vai ter aí 2 entre chaves, 3 e 4. A pergunta é: 2 pertence ao conjunto B? Olhe, sempre que vocês quiserem relacionar elemento versus conjunto, você vai utilizar o pertence, que é esse ezinho aqui, e o não pertence, tá bom? Esse é pertence e esse é não pertence, tá? Aí você pode falar assim, Thales, e o que são elementos? Galera, quem está dentro das chaves? Olha, esse daqui é um elemento, esse daqui é um elemento, esse daqui é um elemento, tá? Esse chave 2 é um elemento, o chave 3 é um elemento e o 4 é um elemento. Todos esses aí são elementos, tá bom? Ele está dizendo que o 2 pertence ao conjunto B. Galera, gabarito certo ou errado? Gabarito errado. Thales, por quê? Galera, quem pertence ao conjunto B é chave 2, tá bom? O que eu quero que você guarde? Você vai ter aqui ó, uma chave de abertura e uma chave de fechamento. Quem está lá dentro são elementos. Então, é chave 2, o 3 e o 4, tá bom? Ele botou que era só o 2, tá? Agora, se ele falasse assim, 2 pertence ao conjunto A, tava certo? Tava certo. Porque olha ele aqui, olha, bonitão. 2, tá certo? Primeira questão, errado, tá bom? Conjuntos é um tópico com chance alta de vir no seu edital. Aqui é uma aula pré-edital para você que está querendo aprender mais matemática, tá certo? Primeira questão já foi. Fácil, fácil, né? Próxima. Em uma certa localidade, o número de crimes registrados por mês é inversamente, olha, palavrinha mágica, inversamente proporcional ao número de agentes de segurança em atuação no mês. Sempre que tem questão relacionada à proporcionalidade, proporção, regra de 3, eles vão botar que, e tá certo, né? Deixa de ser, quanto mais policiais, menos crimes. Com certeza, né? O bandido vai pensar duas vezes ali, né? Peraí, tem polícia ali, não vou não. É isso mesmo. Beleza. E constante de proporcionalidade, e a constante de proporcionalidade depende de outros fatores, como recursos disponíveis, força policial, tamanho populacional, desigualdade social. Um pouco de textinho motivador. Se em um dado mês, nessa localidade, havia um efetivo de 2.100 agentes, olhe, observe que ele vai botar uma quantidade de agentes e 600 crimes. Eles estão colocando aí duas grandezas, tá? Eu vou botar A de agente, 2.100,
e C de crimes, 450. Que assunto é esse aí? É um assunto da família da proporcionalidade. Essa aqui é regra de 3. Você poderia até trabalhar também com proporção, mas tem que se ligar que é inverso, tá? Então, para atingir a meta, opa, aqui é 600, depois que é 450, 600. Aí agora ele fala, para atingir a meta de 450, olha, para aqui ficar 450, o número de agentes de segurança, X. Pessoal, observe. Se quer, a questão está querendo diminuir a quantidade de crime. Para diminuir a quantidade de crime, é necessário o quê? Mais policiamento. Observe que uma está diminuindo e a outra vai ter que aumentar. Isso é inverso. Você vai multiplicar em paralelo. Quando é inverso, você multiplica em paralelo. Quando é direto, você multiplica cruzado, tá? Então, esse vezes esse. 450x 2.100 vezes 600, tá bom? Quem está multiplicando passa dividindo, ok? Ó, eu vou cortar esse zero com esse zero. Galera, 60 dividido por 45 dá para eu simplificar por 15. 60 dividido por 15 dá 4. 45 dividido por 15 dá 3. Pronto. Sempre quando simplifica, o número fica mais fácil de trabalhar. 2.100 dividido por 3 dá 700. Logo, para finalizar, 700 vezes 4, o resultado final, 2.800, letra E, tá bom? Então, questão de grandezas proporcionais, regra de 3, caiu, é Polícia Civil da Paraíba, tá? Banca CESP. Se você está gostando, lembre de dar o like, se inscrever no canal. Ainda comentar mais com vocês, pessoal. A gente vai estar colocando aí o link do curso, vai ter 1 ano de acesso, tá? Para você estudar para a PM Alagoas, e aí, como você vai ter 1 ano, terminou, você pode estudar para outros cursos também, tá certo? 1 ano de acesso PM Alagoas, link aí na descrição do vídeo, tá? Vamos para a próxima. Terceira questão, soldado do Corpo de Bombeiro, vamos lá. Determinado veículo de combate a incêndios tem seus assentos numerados. Tem capacidade para transportar 5 soldados, incluindo-se o motorista. Então, veja, são 5 pessoas, já com o motorista. Cuidado, porque poderia ser 5 sem o motorista. Aí ia ser um total de 6. Se 5 militares são designados para trabalhar com esse veículo e somente 2 deles podem dirigi-lo, a quantidade de formas diferentes de ocupar os assentos. Bom, essa questão é uma questão de análise combinatória. Thales, existe algum gatilho para eu saber que é esse assunto? Pessoal, olha essa parte aqui, quantidade de formas diferentes. Falou de quantidade de formas diferentes. Falou de quantas maneiras. Falou de quantas possibilidades. Isso tudo dá uma ideia de que ele quer análise combinatória, porque você vai descobrir a quantidade de possibilidades. Então, nós vamos fazer nessa questão o PFC, o princípio fundamental da contagem, certo? Aqui são tracinhos onde você vai colocar as quantidades. E um deles, cuidado, vai ter que ser o motorista. Tem uma série de conteúdos por trás disso aqui. Por exemplo, eu poderia comentar com você sobre restrições. O que são restrições? É o que ele botou aí, por exemplo, tem 5 pessoas, mas só 2 podem dirigir. Então, a restrição sempre inicia na questão, quando você pega uma questão de combinatória, se tiver algum tipo de restrição, sempre é o primeiro a ser executado, tá bom? Então, pessoal, dos 5, só 2 podem dirigir. Só que você concorda comigo que dos 5, desses 2 que vão, só um que vai na hora, Tá lá eu, mais 4 pessoas. Eu posso dirigir o outro. Se eu for dirigir, eu já tô lá. Para o segundo assento,
Não tem mais restrição nenhuma. Só não pode ser o motorista que já foi. Então vamos ter 4 possibilidades. Para a galera do banco de trás, vai sentar o primeiro. Tem 3 bancos, tem 3 possibilidades, 2 e 1. Só multiplicar. Princípio fundamental da contagem é o princípio do I, tá certo? Porque eu quero saber motorista e quem vai estar do lado do motorista e quem vai estar no assento do fundo e assim vai. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 1, 48, tá? Letra C. Cuidado, viu? Se você tivesse colocado 5, 4, 3, 2 e 1, ia ter resposta, ia ser 120. Mas aí está errado. Por que está errado? Porque se você fizer isso, você não vai estar considerando a restrição, as restrições. E elas têm preferência. Viu restrição? Tem que começar com número tal, tem que terminar com número tal, tem que começar com letra tal. Isso tudo é restrição. Começa por ela. Tá bom? 48, terceira questão, letra C. Beleza? Tá gostando? Massa. Faça um comentário lá, dê o like, pessoal. Vamos para cima. Quer mais PM Alagoas, PEMAL, quer outros concursos? Faz um comentário, pede lá que a gente traz para vocês. Para a gente finalizar, a quarta questão. Em uma sala de aula, há 30 estudantes, 20 da zona urbana e 10 da zona rural. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Considere-se que um professor de sala de aula tem escolhido um estudante aleatoriamente para responder a pergunta no quadro e que, após responder a pergunta, o estudante tenha voltado a seu assento. Olha, tem lá 30 pessoas, ele vai sortear, né, escolher aleatoriamente uma pessoa. Depois que essa pessoa, esse aluno respondeu, ele volta para o assento. Isso dá uma ideia de, lá na análise combinatória, a gente vai falar que combinatória isso aqui é, se o processo repetir, se o professor repetir esse processo, a probabilidade, pronto, isso aqui é um assunto de probabilidade, já está bem explícito aí. Muitas vezes, probabilidade é fácil de identificar porque ele fala o nome do assunto, tá? E essa questão vai ser uma questão com reposição. E o que significa com reposição? Se aquela pessoa foi escolhida, ela poderá ser escolhida de novo, porque ela voltou, tá certo? Pro ambiente lá, para as carteiras, né? Beleza. Se o professor repetir esse processo mais uma vez, a probabilidade do primeiro estudante ser escolhido nas duas vezes. Olha, tem que ser, digamos que tenham 30 pessoas, um estudante é o A. Ele vai ser escolhido na primeira rodada e ele terá de ser escolhido na segunda rodada também. As duas rodadas vai ter que ser o A. Bom, probabilidade, pessoal, em cima é o que eu quero, embaixo é o total. Probabilidade do que eu quero, vamos lá. 1, que é o A, de um total de 30. O I é o que? Vezes, de novo, 1, que é esse cara de novo A, de um total de 30. Pronto. 1 vezes 1, 1. 30 vezes 30, 900. 1 sobre 900. Ele falou que era 1 sobre 900, gabarito certo. Pessoal, questãozinha massa de probabilidade. 4 questões a gente fez com vocês para a gente ir aquecendo os motores para a PM Alagoas. Comece a estudar logo. Link, tá certo? Na descrição. Já a página checkout aí. Trabalhando para você que quer começar logo, começar a ver. A gente vai colocar depois questões da banca CESP. Só o melhor para você aqui com o Prof. Thales Junqueira, tá certo? Um abraço, valeu, encontro você lá. Fui!